Capítulo 67 a 72. Ponto de vista de Einar. Como a existência de Mordred pode causar problemas, tenho que escondê-la dos olhos dos outros. Então fui à mesa redonda para participar da reunião. Não conversei com ninguém ali e fiquei indiferente a todos. Minha presença criou uma atmosfera estranha, mas eu só quero fazer um trabalho. Também não foi agradável para mim. Considere se você tem que comparecer à Assembleia Geral e o CEO é a garota que o traiu. De qualquer forma, como quero um lugar que exija trabalho, naturalmente peguei um pequeno território no extremo sul desta ilha. Era o lugar perfeito que eu procurava para passar um ano com Mordred. Arg, por que estamos usando cavalos quando você pode apenas voar? Cale-se, eu disse e bati na cabeça daquele pirralho. Ai, por que você sempre me bate? Se você fizer outra pergunta, eu vou bater em você ainda mais. Ok. Eu estava a cavalo e indo em direção a uma pequena cidade chamada Joanton. Nas minhas costas estava Mordred, que não sabe quando parar de falar. Ela estava me importunando por um bom tempo sobre por que eu estava fazendo tudo isso. Não sei por que, exceto por sua aparência. Ela não herdou nenhuma única elegância de Artoria. Até mesmo Morgan era uma dama adequada. Ela soa como sua filha. Foi Elaine quem eu ignorei. Tenho boa memória e sabia perfeitamente que meu pau nunca provou do fruto proibido em toda a sua vida. De qualquer forma, há várias razões pelas quais escolho outro lugar que não seja o meu próprio território. Primeiro, não queria descobrir o que estou fazendo e com quem estou interagindo. No meu território as pessoas me conheciam, então será difícil esconder a existência de Mordred, especialmente de Galahad, que estava liderando o meu território em meu nome. Então, quanto tempo eu tenho que usar este colar? Ela estava usando um colar de jade em volta do pescoço que fiz usando várias runas primordiais. Outra razão pela qual eu estava indo para um lugar tão pequeno e deserto era para esconder Mordred da clarividência de Merlin. Convivendo com ele, aprendi como funciona sua clarividência. Não dá uma visão muito específica do futuro, mas dá a ele o resultado final. Embora ele acabasse descobrindo sobre Mordred, não acho que ele iria derramar qualquer coisa, considerando o quão superficial era seu conselho. Então fiz um plano para fazer um campo delimitado para impedir que a clarividência de Merlin me alcançasse. A coleira no pescoço de Mordred foi feita especificamente para escondê-la. Você poderia ficar quieto por um segundo? Eu massageei minha cabeça. Acho que seria uma boa experiência na criação dos filhos. Artoria, eu suspirei. Sempre que penso no meu futuro, ela sempre vem à minha mente. Isso foi bastante problemático. Logo chegamos à cidade. O tempo estava frio, mas quente o suficiente para sustentar a vida. Era madrugada, então fomos primeiro ao escritório do chefe. Pedi a Mordred que esperasse do lado de fora para que eu pudesse falar com o responsável. Como era a parte sul, a maioria dos civis eram saxões, mas como esperado do rei do povo, ela colocou um nobre britânico no comando deste lugar. Ele alegremente me entregou a autoridade desta cidade e saiu para se despedir. Quando voltei, vi Mordred perseguindo um gato como um gato. Esse pirralho. Eu balancei minha cabeça. Embora ela pareça uma jovem adolescente, ela mal tinha 1 ano de idade. Portanto, sua mentalidade de ser como uma criança não foi uma surpresa, mas ainda difícil de aceitar, já que ela era mais um homúnculo do que um humano adequado. Então levei Mordred para uma pequena mansão que deveria ser nossa residência adequada. Vou! Finalmente estou fora desse buraco de merda. Mordred gritou quando entramos e coloquei um campo delimitado para aquecer a mansão. Idioma Mordred. Eu a repreendi secamente. Mas você também mencionou capital assim. Ugh, eu não posso acreditar que ela respondeu com um retorno. Eu também preciso seriamente controlar minha linguagem. De qualquer forma, há roupas quentes para você. Troque-as enquanto preparo o jantar. Eu disse então dei a ela algumas roupas quentes. Eu não trouxe nenhuma roupa dela, então deixei que ela usasse as roupas do velho Artoria. Não me pergunte o que diabos eles estavam fazendo no depósito do meu livro. Ai, ela comemorou novamente e puxou as roupas da minha mão e estava prestes a se despir na minha frente quando eu a parei. Ei, o que diabos você está fazendo? Mudar de roupa? Você não conhece boas maneiras? Maneiras. Suspiro asterisco vá para o outro quarto e se troque. Nunca mais tire a roupa na minha frente. Mas eu sou um menino. Ir. Quando eu gritei, ela desapareceu instantaneamente. Balancei a cabeça e decidi primeiro fazer alguns ajustes na cozinha e depois cozinhar alguma coisa. Enquanto me preparava, vi Mordred saindo com uma camisola folgada. Ela ainda era um pouco mais baixa que Artoria. Você está linda com essa roupa. Eu a cumprimentei enquanto colocava pratos e pratos. Parece feminino embora. Ela bufou com as bochechas rosadas. Então nos sentamos à mesa. Preparei uma sopa normal de legumes com pão. Era um prato simples, mas eu vi estrelas em seus olhos e baba em sua boca apenas pelo aroma. Ela estava prestes a comer quando eu a parei. Mordred, antes de mais nada, devo responder às suas perguntas. Não podemos fazer isso depois do jantar? Não. Tudo bem, então. Meu nome é Einar Sirius, mas você pode me chamar de professor por enquanto. Então, professor, vou te perguntar isso. Ela então levantou algumas questões como por que estou fazendo isso por ela, mesmo depois de saber que sua mãe a estava criando com o único propósito de reivindicar o trono. Acabei de responder que ela não será capaz de trair o rei assim que começar a servir ao rei Arthur.
Quanto ao motivo de estar fazendo isso, disse a ela que ela era uma pessoa importante para mim. Além disso, eu era próximo de Morgan, então cuidar dela também era meu dever. Não adianta, professora. Eu não sou como os outros, então você não tem que me tratar como qualquer outra pessoa comum. Eu vi tristeza em seus olhos. Perguntei algo sobre ela às crianças da igreja e elas me disseram que realmente havia uma garota monstro que costumava brincar com elas. Mas depois de testemunhar seu crescimento, elas se distanciaram dela. Mordred não, de agora em diante, vou chamá-lo de Molly de agora em diante. Tudo bem para você? Mas isso soa tão infantil. Então está tudo bem para você. Escute, Molly, eu sei muito bem quem você é, mas não sou o tipo de pessoa que trata os outros como marionetes ou brinquedos, exceto alguns. De qualquer forma, tenha certeza de que minha única intenção é olhar depois de você por enquanto. Portanto, não se preocupe muito e concentre-se apenas no treinamento. Eu sorri e acariciei sua bochecha. Vê, você não vai me bater? Ela perguntou com as bochechas vermelhas, talvez por causa do tempo frio. Claro que vou bater em você se você não me ouvir. Eu sorri. Ok, eu vou ouvir. E ela concordou imediatamente. Bem, agora posso finalmente lidar com crianças. Depois disso, eu a ensinei a comer com uma oração. Pelo menos ela sabe o básico, já que Morgan também estava ensinando a ela alguns conhecimentos relacionados à cavalaria. E seu rosto se iluminou com um sorriso encantador quando ela deu a primeira mordida. Imediatamente me lembrei da expressão que Arturia fez quando provou minha comida pela primeira vez. Foi um momento tão feliz na minha vida. Mesmo depois de tanta coisa, eu ainda não conseguia esquecê-la. Cara, isso é só sopa de legumes, mas ainda tem um gosto tão delicioso. Mamãe estava certa sobre sua comida. Ei, Teache, por que você está chorando? Acordei do meu sonho quando Mordred me sacudiu. Toquei meu rosto e senti lágrimas em meus olhos. Eu sorri e balancei a cabeça. Talvez eu nunca fosse capaz de esquecê-la. Enxuguei minhas lágrimas e perguntei a Mordred, então, como está a comida? Está incrível, professora. Não acredito que legumes podem ter um sabor tão bom. Ela esqueceu minha cara de choro e começou a elogiar a sopa de legumes. Haha, que bom que gostou. Vou preparar comida ainda mais deliciosa para você, mas por enquanto, vá para a cama e durma bem. Amanhã começaremos nosso novo trabalho. Acariciei sua cabeça e comecei a me preparar para dormir. Ensinar. Sim, Molly. Oh, obrigado. De nada, Molly. Ela sorriu brilhantemente com as bochechas rosadas antes de correr para seu quarto. Talvez criar filhos também não seja tão ruim. Pensei, então balancei a cabeça com um sorriso antes de ir para o meu quarto. Próximo dia. Sinto muito, Teace. No dia seguinte, Mordred pode ser ouvido se desculpando enquanto eu pensava em como lidar com ela. Ela fez xixi no colchão do velho Arturia que preparei para ela dormir. Retiro minhas palavras, criar filhos é bastante problemático. Ponto de vista de Einar. Poucas semanas se passaram desde que coloquei Mordred sob minhas asas. Naquela época cuidei de muitas coisas, como administrar adequadamente esta cidade, criar um campo delimitado e dar a Mordred um regime de autotreinamento. Depois de fazer Mono trabalhar em meu lugar, fui para casa e vi Mordred roncando embaixo da árvore com seu gato. Eu me agachei e olhei para seu lindo rosto adormecido. Zzz. Ela se parecia muito com Arturia, mas não compartilhava nem um pouquinho da personalidade de Arturia. Ela era meio como eu, mas eu sabia como lidar com uma pessoa como eu de Vivian Scatash. Eu ri silenciosamente e acariciei sua cabeça suavemente. Suave. Eu não sei o que diabos ela estava sonhando comigo enquanto eu fechava o punho e batia em sua cabeça. Aí tá. Ela gritou e massageou a cabeça enquanto procurava a origem do golpe. Ensinar? E aí, meu lindo Mordred, dormiu bem? Eu sorri. Do que você está falando? Eu só estava descansando um pouco. Olha, eu estou todo animado. Ela me mostrou correndo algumas voltas ignorando um grande galo na cabeça. Muito bom. Então vamos começar seu novo treinamento. Vou ensinar-lhe alguns movimentos em relação à espada. Eu disse e tirei uma espada de aço. Ela sentiu e pegou sua própria espada que eu dei a ela. Era uma espada normal sem habilidades mágicas, mas foi trabalhada lindamente. Eu dei a ela o regime de treinamento de Saitama com exercícios adicionais para balançar a espada 100 vezes. Em seguida, tomamos nossas posições e apertamos o punho no punho. Mordred, você tem que me bater em qualquer parte do meu corpo apenas uma vez e você ganha. Se você ganhar, teremos carne no jantar. Eu propus uma condição. Tudo bem. Estou nisso. Ela rugiu e correu em minha direção com um golpe vertical. Clanga asterisco. O que? Ela regalou os olhos quando bloqueei seu golpe mais poderoso com apenas uma mão, sem dar um passo para trás. Não acabou, querida. Eu disse e meu chute acertou o rosto dela, mandando-a alguns metros para longe. Arg! Ela gemeu de dor enquanto estava deitada, mas rapidamente se recuperou enquanto olhava para seu rosto irritado. Que diabos, professor? Isso foi injusto. Ei, eu nunca disse que não vou usar meus movimentos. Além disso, fazer o trabalho é o objetivo principal. Suba e me mostre o fruto do seu treinamento ou você estará jantando na taverna. Não. Ela gritou e se levantou e veio atrás de mim.
Nos 15 minutos seguintes continuei a espancá-la com meus punhos e chutes, mas não coloquei muita força, pois não conhecia as condições gerais de seu corpo. No entanto, ela não diminuiu a velocidade e continuou a se levantar para dar alguns golpes. Uf, asterisco, como você está tão forte? Ela perguntou enquanto tentava se levantar. Ela estava coberta de hematomas e seu rosto estava irreconhecível de todas as surras que recebeu. Este é o poder de um cavaleiro da mesa redonda. Além disso, eu sou o mais forte nesta ilha. Eu respondi e em seguida chutei-a para longe. Eu estava prestes a terminar a luta quando ela de repente saltou para frente. Eu levantei minha guarda, mas em vez de um golpe de espada, ela jogou terra nos meus olhos. Minha cegueira temporária trouxe-lhe um pouco de força de volta quando ela enviou um golpe horizontal na minha barriga. Depois desse golpe, ela desmaiou no chão. Ufa, ela é uma idiota, mas teimosa. Suspirei com um sorriso, já que aquele golpe não cortou nem um pouco devido aos meus buffos defensivos. Coloquei a cabeça dela no meu colo e chamei de volta o Mono e o transformei no Pollen Garden. MMM. Ela acordou depois de um tempo e perguntou, eu terminei o trabalho? É, parabéns, você vai comer carne no jantar. Ai. Ela sorriu e começou a aninhar a cabeça enquanto acariciava meu colo. Uau, professor, seu colo é tão macio e quente. Talvez eu devesse dormir aqui de agora em diante. Ei, cuidado com as mãos. Ei, professor, o que diabos tem entre suas pernas? É bem comprido. Eu balancei minha cabeça em suas travessuras. Depois disso, fomos para a mansão. Mas em vez de descansar, levei-a para outro quarto. Uma grande cama de pedra podia ser vista no meio. Uma torção redonda foi conectada acima da cama semelhante a um comprimido. Runas primordiais também foram escritas em tudo. Ensinar. O que é isso? É um aparelho que inventei para examinar seu corpo. Tire a roupa e deite-se. Eu expliquei e tirei Aldan. Mordred hesitou um pouco com o rosto corado antes de ela tirar a roupa e deitar na cama. Respirei fundo e acalmei meu irmãozinho, já que ela se parece exatamente com Artoria. Exatamente nenhum apelo sexual, mas ainda atraente para mim. Ei, professor, por quanto tempo você vai ficar olhando? Percebi que estava olhando para ela por um tempo. Ela também parecia confusa. Com licença. Tosse e comecei a examinar seu corpo. A máquina começou a digitalizá-la enquanto as informações começaram a aparecer em Aldan. Isso é problemático. Notei que ela teve uma vida muito mais curta, talvez 10 ou 11 anos no máximo. Além disso, havia de fato uma crista mágica em seu coração, mas dificilmente era um problema para mim, pois era apenas magia normal de fada. Lidar com esse tipo de magia é brincadeira de criança. O único problema principal era sua expectativa de vida, que é menor, no entanto, para um mago como eu, não era um problema. Após o exame, pedi a ela que vestisse suas roupas e me ajudasse a fazer o jantar. Ensinar, eu vou ficar bem? Ela parecia preocupada. Sim, você vai ficar bem. Quando eu estiver por perto, você não precisa se preocupar com nada. Eu sorri e baguncei seu cabelo. Depois disso, preparei carne para o jantar e comemos à vontade. Como esperado de alguém relacionado à Artoria, sua patita também é como um poço sem fim. Ela comeu 3 quilogramas de carne em apenas 20 minutos. Depois de nos despedirmos, fomos para os nossos quartos. Quando estava quase pegando no sono, ouvi uma batida na porta e Mordred entrou. Ensina, posso dormir com você? Ela perguntou hesitante. Ok, você pode usar minha cama. Eu concordei porque sabia que ela não estava acostumada a dormir bem em um lugar desconhecido. Por que você está dormindo no chão? Depois do meu rompimento com Artoria, não sei quando, mas comecei a dormir no chão. O motivo foi Artoria, que vagueia em meus sonhos e tornou difícil esquecê-la. Sem razão. De qualquer forma, se você quiser fazer xixi, apenas me acorde. Eu disse e fechei os olhos, mas então senti alguém deitar no meu braço. O que você está fazendo? Perguntei secamente a Mordred, cujo rosto estava a apenas alguns centímetros do meu. Se Teaz estiver dormindo no chão, então eu vou dormir com você também. Já que seu corpo está quente, não vou sentir frio também. Ela respondeu sem vergonha. OMG, o Yakodon chegando. Eu ouvi Elaine. Tanto faz, não molha aqui, eu disse e fechei os olhos. Ei, foi só uma vez. Ela retrucou e então se aconchegou no meu peito e passou os braços em volta de mim como koala, em seguida fechou os olhos. Suspirei e resolvi dormir na esperança de não me encontrar na prisão no dia seguinte. Ponto de vista de Einar, já se passaram vários meses desde que tomei Mordred sob meu comando. Naquela época, ensinei a ela esgrima com artes marciais e algumas habilidades de equitação. Ela também cresceu um pouco exatamente à altura de sua contraparte, Artoria, ou seja, 154 centímetros. Aqui ela está crescendo assim dentro de alguns meses, enquanto eu estava trabalhando pra caramba apenas para crescer um único centímetro. A propósito, minha altura agora é de 156 centímetros, então fiquei satisfeito, pois por causa da divindade Rongominiad, não parei de crescer. De qualquer forma, outra coisa que fiz foi aumentar o tempo de vida de Mordred. Eu não contei a ela sobre isso porque estava usando uma runa divina complexa e seu efeito seria revelado depois de mais de 10 anos. Então, até lá, decidi esconder essa informação dela. Nesses dias também fiz algumas viagens ao meu território e capital, mas não interagi com Artoria ou Merlin.
Cheguei perto de outros cavaleiros da Távola Redonda que ficaram um pouco envergonhados com o que aconteceu da última vez, mas os perdoei. Não tenho energia nem razão para guardar rancor. Minha única dor foi Artoria que me traiu no final. Isso era algo que eu nunca perdoaria. Os problemas estavam se acumulando para o povo desta ilha, exceto Camelot. Todas as outras cidades enfrentavam problemas sem fim. Desta vez, no entanto, não forcei minha opinião sobre a solução desses problemas, pois não me importo com essas pessoas egoístas. Os britânicos estavam ficando sem vergonha de colocar a culpa de todos os seus problemas em Artoria. Eu também não entrei em contato com Morgan nesse meio tempo, então eu apenas imaginei que ela estava na clandestinidade por enquanto. Galahad era o único que insistia em trabalhar comigo aqui em Juanton, mas neguei a proposta. Ele definitivamente entraria em conflito com Mordred se descobrisse. Além disso, ele era o cavaleiro central da mesa redonda, então não podia correr o risco de que ele descobrisse sobre Mordred. Ensine, minha bunda está começando a doer. Calhe a boca e concentre-se. Não foi o que vocês estão pensando. Certo dia, estávamos no meio de uma caçada na selva. Era meados de junho, então estava quente para ensiná-la algumas técnicas sobre como sobreviver na natureza e estávamos sentados atrás de um arbusto esperando os animais passarem para que pudéssemos atacar furtivamente e pegar um pouco de carne e pele. Eu quero ensinar a ela algo novo, mas como esperado desse pirralho, ela começou a reclamar quando estávamos no meio de encontrar alguns alvos. Mas você está usando calças mágicas para ignorar o frio, porque eu poderia usar magia, mas você não. Então você deveria contar com o que está à sua disposição. Eu expliquei a ela corretamente. Tentei ensinar a ela alguns feitiços básicos, mas ela não conseguiu aprender nenhum único feitiço, ao contrário de Artoria, exceto Mana Burst e Instincts, que são as habilidades básicas de Artoria. Mas então eu encontrei algo errado no que ela disse. Espere, como você sabe que eu uso magia nas minhas calças? Bem, tosse asterisco quando você vai tomar banho. Eu entrei sorrateiramente e tentei cheirar suas roupas, quero dizer, para experimentar como é usar roupas mágicas. Mas por favor, me perdoe, professor, foi só uma vez. Eu prometo que nunca mais faria isso. Eu só podia olhar para ela em um estupor. Agora que penso nisso, fiquei me perguntando como diabos minhas calças ficam pegajosas quando volto do banho. Balancei a cabeça e lembrei que fiz o mesmo com as roupas de Artoria. A única diferença é que nunca deixei pistas. Isso é retribuição pelos meus pecados? Sacudi a cabeça desses pensamentos inúteis e avisei Mordred, nunca faça isso de novo ou esqueça a carne por um mês. Eu não vou ensinar. Ok, calhe a boca e vamos mudar de lugar. Aí ensina. Com passos suaves, fomos para outro lugar e vimos alguns servos bate. Ei, professor, o que aquele veado está fazendo em cima de outro veado? E por que ele está vibrando assim? É exatamente o que ela acabou de perguntar. Resumindo, era a época de acasalamento e eles estavam fazendo sexo. Isso é, eu não sabia como explicar isso a ela. Mordred, eles estão fodendo um com o outro para ter filhos. Tenho certeza de que cavaria minha própria sepultura dizendo isso, pois ela perguntaria mais e mais. É algo que você não deveria se preocupar. Então devemos matá-los? O quê? Não. Deixe-os terminar primeiro. Decidimos então esperar que eles terminassem seu ritual sagrado. Enquanto assistia, notei que Mordred estava vermelho como uma beterraba, então dei um tapa na cabeça dela de leve. O que foi aquilo, professor? Por que estás a corar? O quê? Eu não sei, mas você também não está corando? Então percebi que também estava com calor e sonhava em fazer isso com Artoria. Scatagy, ela? Calhe a boca e não fale. Eu balancei minha cabeça enquanto ela olhava para mim com um olhar. Qual é o problema desse cara? Quase 15 minutos se passaram e não havia sinal de que terminariam tão cedo. O querido homem era como o maldito protagonista H que se torna enérgico logo após um minuto de pausa. Mordred, mire e mate um. Já chega disso. Qual deles? O que está montando ou o que está sendo montado? Aquele que está cavalgando. E então ela mirou e atirou direto na cabeça do veado macho. Desculpe, pata, mas você alcançou o maior desejo da sua vida, mas o mais importante. Eu estava com ciúmes dele que tinha uma garota para foder enquanto eu ainda era virgem por malditos 40 anos. Depois de esfolar o animal e tirar a carne, resolvemos descansar na taverna de um povoado próximo à mata. Sinto muito, mas só temos um quarto de sobra, Lord Einar. A recepcionista pediu desculpas. Sem problemas, estamos acostumados a dormir um com o outro. Foi Mordred quem deixou escapar isso. Todos no pub nos olharam com olhares estranhos, já que parecemos menores de idade de acordo com nossas alturas. Eu olhei para Mordred e tentei muito me impedir de dar uma boa surra na frente de todos. Ela, por outro lado, começou a suar e desviou o olhar de medo. Então concordei e pedi a ela que trouxesse algo para comer enquanto íamos para uma mesa vazia. Ei, professor, por que aqueles caras estão lambendo os lábios uns dos outros? Mordred perguntou novamente algo que eu não queria responder. Eu me virei e encontrei um casal se beijando. O homem estava até acariciando o seio da mulher enquanto sua outra mão não alcançava nenhuma das duas regiões. Fui até a mesa deles e bati com a mão. Não faça isso aqui ou... Eu olhei para eles com intenção de matar. Eles ficaram com medo e fugiram. Então voltei para o meu lugar e olhei para Mordred com cara de mais uma pergunta e eu vou te dar uma surra.
Depois disso tivemos uma refeição tranquila, sem bolas suficientes para nos atrapalhar. Então voltamos para o nosso quarto. Como de costume, ofereci Mordred para dormir na cama enquanto eu no chão, mas ela se aninhou de volta em meus braços. No passado, tentei impedi-la de dormir comigo batendo nela ou ameaçando cortar sua refeição, mas ela não ouviu nenhuma vez, pois adorava dormir em meus braços. Decidi então deixá-la fazer o que ela quisesse por enquanto, já que eu só tinha 1 ano com ela e ela sabia disso. O que? Eu perguntei devido a ela estar olhando para mim com olhares desdenhosos. Ensina, você disse que responderia a todas as minhas perguntas, mas não me disse o que aqueles servos e pessoas estavam fazendo. Eu balancei minha cabeça desde que eu realmente disse a ela que responderia a todas as suas perguntas. É claro que me recusei a responder a alguns assuntos relacionados à mesa redonda e à pessoa chamada Artoria, então não sabia como explicar os assuntos relacionados ao amor. Olhe Mordred, aqueles servos, digamos que foi algo que você logo encontrará sozinho. Quanto a essas pessoas, chama-se beijar e as pessoas que se amam tendem a se beijar assim que logo se casariam. Ao explicar, senti uma dor profunda no peito. Como seria maravilhoso se fosse verdade. Artoria e eu costumávamos nos beijar e fazer várias promessas e ainda assim, ensine, você me ama? Ela perguntou com olhos esperançosos. Eu sabia que estava chegando. Como seu guardião, sim. Fazer. Se você forçar seus sentimentos pessoais, então eu teria que devolvê-lo ao seu lugar original. Portanto, não me faça lamentar minha decisão. Eu expliquei brevemente. Eu sabia que chegaria a isso. Embora eu tenha dito isso a ela, eu mesmo desenvolvi alguns sentimentos por ela, mas imediatamente esmaguei esses sentimentos, pois não tinha mais forças para dar meu coração a outra pessoa. Eu sinto muito, professor. Por favor, me perdoe. Ela parecia triste e imediatamente se desculpou quando mostrei meu descontentamento. Eu sorri e acariciei sua bochecha. Está tudo bem, mas o verdadeiro motivo é que meu coração já está partido. Eu nunca vou me apaixonar, algo em que não sou muito bom. Enfim, pare de falar e feche os olhos, temos o treinamento para bater de manhã. Expliquei e fechei os olhos para dormir. Depois de vários minutos, ela ainda não estava dormindo e estava olhando para mim. Ela então diminuiu a distância entre nossos lábios e me beijou. Sinto muito, Teas, eu não sei o que é esse amor, mas há um sentimento dentro de mim para fazer algo por você e fazer nós felizes. Eu gosto de você, Teas, muito, zzzzzzzzzz, e ela adormeceu assim. Pouco depois, abri os olhos e olhei para ela com preocupação no rosto. Que diabos eu devo fazer? Eu balancei minha cabeça e a melhor solução para todos esses problemas é simplesmente ignorá-los. Eu estava cansado demais para responder a um amor indesejado. POV de Mordred. Se existe uma pessoa injusta neste mundo, seria meu professor mais amado, Einar Sirius Dulac. Desde que me lembro de quando recuperei minha consciência, havia um objetivo para mim que foi definido desde o início e que é destronar o rei Arthur. Morando em uma pequena cidade chamada Leona, me acostumei com a paz que foi trazida para esta cidade. Por ser um humano especial, de acordo com minha mãe, tive pouca liberdade para vagar pela cidade. Quando via crianças brincando, também tinha vontade de brincar com elas, mas sempre voltava à realidade quando me chamavam de monstro pelo meu crescimento em constante mudança. Um mês, tenho 5 anos e outro mês, tenho 8. Não importa. Pelo menos é o que sempre me lembro. Uma marionete nascida com essa função não deveria desenvolver outros desejos, não é? Isso é o que eu sempre pensei. Limito-me apenas a olhar para as crianças e imaginar como gostaria de estar brincando com elas. Mordred, um cavaleiro traidor que se juntou à mesa redonda apenas para destronar o rei Arthur e fazer sua mãe a rainha. Pelo menos era assim que deveria ter sido até eu conhecer a pessoa que mudou minha vida. Quando vi pela primeira vez o sorriso gentil que exibia ao distribuir comida para as crianças, imaginei-me no lugar delas e sorri feliz, como seria bom se eu fosse uma dessas crianças. Ao contrário deles, eu tenho uma mãe, mas nunca recebi nenhum tipo de felicidade que uma criança deveria receber de seus pais. Mas essas crianças pareciam tão felizes e não pude deixar de sentir um pouco de inveja. Ensine não, ele era um padre sem nome para mim quando o vi pela primeira vez. No entanto, não consegui escapar de seus olhares penetrantes e logo fiquei sob seu radar. Quando ele me perguntou sobre meu nome e olhou para mim com profundo ódio e repulsa, isso petrificou a própria alma dentro de mim. Cada centímetro meu gritava para fugir, mas não fui capaz de escapar de suas garras. Lágrimas começaram a cair dos meus olhos e eu rezei para viver apenas por uma única esperança de sorrir como aquelas crianças. Como se estivesse ouvindo minhas orações, ele me deixou ir e ofereceu bondade em troca. Ele me ofereceu o que chamam de pãezinhos de creme como um ato de desculpas. Eles eram deliciosos. De qualquer forma, consegui me afastar dele com medo no coração e pouca esperança de encontrá-lo novamente. Quando voltei para casa, recebi um castigo de minha mãe, pois a pessoa a quem disse meu nome era ninguém menos que o cavaleiro mais forte da Távola Redonda, Einar Sirius Dulac. Ele foi considerado ainda mais forte do que o rei Arthur e Merlin juntos. Todos no escalão superior o temiam, apesar de sua aparência baixa e natureza encantadora. Se não fosse por sua disputa interminável com nobres e outros membros da realeza, ele teria seu apoio ao trono.
Até minha mãe, que nunca considerou nenhum cavaleiro ou mesmo o rei Arthur uma ameaça, o temia e o chamava de Lord Einar em sinal de respeito. Naquele momento parei de pensar no futuro, pois logo estaria morto. Encontrar um traidor alimentando-se sob o nariz de um cavaleiro leal, ninguém me deixaria ir e minha cabeça seria cortada, mas nada disso aconteceu. Em vez da morte, o que recebi foi um abraço gentil que nunca recebi. Em vez de me matar completamente, ele me deu a chance de viver e ver as coisas por mim mesmo. Talvez fosse sua desconfiança em relação aos outros cavaleiros da Távola Redonda e ao rei Arthur. Ele não me mostrou nenhum ódio, mas uma bondade inimaginável da qual eu não era digno. Seu primeiro erro. Ele então me colocou sob suas asas e me chamou de linda garota. Odeio ser chamada de menina por um motivo que ficou gravado em minha alma no momento em que nasci. Agir como um menino era parte de mim, outro membro de um homúnculo que os humanos comuns não entenderiam. Então era difícil me aceitar como uma menina, mesmo que eu quisesse. E no entanto, quando ele me chamou de garota, achei um pouco encantador. Ele então me levou para outro lugar para me proteger, me treinar e me dar a felicidade e as lembranças que se tornaram a parte mais importante da minha vida, motivo que me impediu de trair sua confiança. Morando com ele, entendo o motivo pelo qual todos o temem. Ele não teme ninguém e está confiante no que está fazendo. Ele me bate muito sempre que cometo alguns erros. Não apenas espancando, mas suas outras punições também foram muito duras e ele sabia exatamente o que eu mais temia. Ser espancado não era novidade, pois eu estava acostumado devido à minha mãe bruxa, mas suas lições eram para meu próprio bem, e não para os desejos egoístas de minha mãe. Ele é o melhor cozinheiro, ele é o melhor professor, ele é o melhor em tudo. Um homem perfeito que é apenas o melhor para o seu próprio bem. No entanto, quando se trata de sentimentos, ele é como uma parede. Artoria, eu ouvi esse nome da boca dele várias vezes e ela foi a única vadia que o traiu. Se eu a encontrasse algum dia, provavelmente a mataria por trair uma pessoa gentil como Teas. Como ele me ordenou que nunca falasse sobre Artoria, nunca mais ousei perguntar. Eu sei que o amor não será possível desde que eu era um menino, mas meu coração caiu por ele no momento em que ele mostrou bondade a essa pessoa ingrata. Eu sabia que as consequências seriam horríveis, mas se apenas por uma vez. Apenas uma vez eu poderia fazer algo por ele para fazê-lo olhar para mim como uma garota que gosta dele. Eu enfrentaria até a morte feliz. No entanto, seu coração já é como vidro quebrado. Não importa o que você derrame, ele acabará caindo. Ensinar, para onde vamos? Perguntei a Teas um dia, quando estávamos escalando uma montanha à noite. Mordred, já que hoje é seu último dia como meu aprendiz, gostaria de lhe mostrar algo que você jamais esquecerá. Como sempre, ele foi gentil. Um ano depois que ele me acolheu, finalmente chegou a hora de voltar para minha mãe. Eu não queria ir, mas não posso simplesmente ser uma pirralha e importuná-lo para cuidar de mim todos os dias, então decidi ir embora por causa dele. Depois de atingir um pico, o que saudou minha visão foi um céu colorido. Uau! Não posso deixar de exclamar de alegria. Como se cortinas coloridas dançassem dos céus na noite. Foi uma das vistas mais bonitas com o melhor vai para a pessoa que está na minha frente. Mordred, essas se chamam auroras, e essas... Teas então começou a explicar o que eu não fazia ideia do que ele estava falando. A única coisa que entendo é que é algo relacionado à ciência. Depois disso, preparamos lenha e comida para passar a noite aqui. Depois de comer à vontade, sentamos sob o céu brilhante. Ensine, eu não quero ir. Eu não posso deixar de orar assim. Eu passei meus braços ao redor de seu pescoço e aconcheguei minha cabeça em seu peito macio e encantador sentado em seu colo. Eu não me importo se sou menino ou menina, mas neste momento eu só queria receber seu amor pela última vez como ser humano. Você sabe que isso não vai acontecer. Ele ainda era um professor rigoroso, mesmo que me mimasse um pouco. Ensine, eu te amo. Olhei para seu rosto com olhos esperançosos. Como seu professor, eu também te amo. Contra minhas expectativas, ele apenas sorriu com um pouco de tristeza no rosto e acariciou meu cabelo. Amo você, Einar. Eu também te amo, minha Molly. Isso é o que eu gostaria de ouvir, então nos beijaríamos e teríamos muitos filhos como a recepcionista da taberna me ensinou a fazer filhos. Mas mesmo sabendo de nossas reais intenções, evitamos cruzar a linha. Eu sendo imaturo com o objetivo de entrar nos Cavaleiros da Távola Redonda para ver se o rei ideal merece traição e ele sendo dilacerado por causa de uma traição amorosa. Naquele dia, juro pela minha curta vida nunca trair sua confiança enquanto ele estiver na mesa redonda e matar aquele Artoria com minhas próprias mãos por trair uma pessoa gentil como meu amado Teash. Ponto de vista de Einar. Era o 8º ano desde que o rei Arthur conquistou Camelot e reuniu toda esta ilha. Com ele estava a força mais forte dos cavaleiros mais fortes da época. Sempre que surge um problema, ele defende as pessoas e faz todos os esforços para torná-las felizes. Foi-lhes concedido um rei ideal que o povo desta ilha desejava. Um rei supremo que nunca enfrentou nenhuma derrota em sua vida deveria governar o povo com o brilho de sua espada. Mas os problemas continuam surgindo como se a própria terra se recusasse a ajudar seu povo. Se não bastasse a seca, a má colheita e a pobreza quando até os invasores começam a criar problemas. Em suma, a terra foi amaldiçoada. Embora as soluções estivessem disponíveis, que tipo de rei quer fazer o sacrifício de perder alguns territórios? Qual é o problema, Tissareinar? Foi Mordred quem perguntou enquanto massageava meus ombros.
Ela se juntou aos cavaleiros da Távola Redonda logo depois que a deixei aos cuidados de Morgan. Como sua força era semelhante à de Arturia como seu clone, ela não demorou muito para chegar à hierarquia superior. Era difícil olhar para ela em uma armadura vermelha e prateada que a explicava mais como uma carrasca do que como uma cavaleira. Eu sabia que Morgan havia projetado especificamente essa armadura para esconder seu verdadeiro gênero e identidade. Pelo menos ela deveria tê-la tornado mais elegante. Suspiro asterisco, nada. Eu não acho que os problemas possam ser resolvidos apenas matando rebeldes ou acompanhando invasores. Eu balancei minha cabeça. Meu relacionamento com Arturia agora era o de um rei e um cavaleiro. Eu já fui trazido de volta à realidade e agora estava apenas cumprindo o dever apenas como mago, cavaleiro. Mesmo com o meu conhecimento, as coisas não estavam indo bem. Embora grande parte desta ilha sofresse com a seca, já havia ajudado a fazer algumas barragens para reservar água, mas a parte sul ainda sofria com inúmeros problemas. Dificilmente houve um mês de paz sem a necessidade de conselho de guerra ou acampamento para esmagar rebeldes ou invasores. Rei, dificilmente houve algum cavaleiro que a tivesse aceitado de todo o coração. Bem, isso não importava para mim, já que cortamos nossos laços há muito tempo. Tio, você deveria, não importa. Era meu sobrinho e meu receptáculo de maior confiança, Galahad. Ele estava olhando para Mordred como se ela tivesse pegado sua pelúcia favorita. Fale, Galahad. Não haja como uma rainha do drama. Eu atirei. Bem, tio Einar, eu sei que é contra a sua opinião, mas teria sido melhor se você aceitasse a acusação. Resumindo, ele queria que eu me tornasse rei. Você sabe, sua cabeça poderia estar voando a qualquer momento. Olhei friamente para Galahad, mas aquele homem que tinha mais confiança em mim do que qualquer um nem estremeceu e permaneceu calmo. De fato, formou-se um grupo que queria que eu destronasse o rei e me tornasse rei sem minha autorização. 2 generais que seriam os próximos candidatos a próximos cavaleiros da Távola Redonda, estavam assumindo o comando desse grupo enquanto tinham o apoio de vários outros nobres. O que fiz foi muito simples. Ordenei a Galahad que executasse aqueles generais e todos os outros nobres publicamente e deixei claro que não lideraria essas pessoas gananciosas. Minha crueldade trouxe medo suficiente para aqueles nobres pensarem 100 vezes antes mesmo de fazer esse tipo de plano. Eu conheço o tio Einar e, como disse antes, minha vida estará sempre à sua disposição. Galahad sorriu e curvou-se com a mão no peito. Ele era um sujeito bastante problemático que confiava cegamente em mim. Galahad, como expliquei a você, não tenho motivos para cuidar de pessoas gananciosas. E acima de tudo, não vou ganhar nada com isso. Eu expliquei em termos simples. Suspiro asterisco, você está certo, tio Einar, até eu às vezes perdi a minha motivação quando aquelas pessoas mostravam seu descontentamento mesmo depois de salvá-los. E tio Einar, acho que é minha vez de massagear seus ombros. Ei, novato, afaste-se do meu tio. Ele disse e depois disse a Mordred para se sentar. Caia fora. Você já passou a noite inteira bebendo com Sir Einar ontem. Mordred retrucou e então eles entraram em outra briga. Não sei por que pareciam membros do meu harém. Então me levantei do meu assento e fui até a janela para tomar um pouco de ar fresco. Olhar para as ruas pacíficas era meio relaxante. Eu também tinha passado por uma tremenda mudança. Minha altura chegou a 167 centímetros nesses anos e foi tudo devido à minha divindade ter atingido a mais. Agora eu não tenho nenhuma limitação de usar formas de meio espírito do meu Shashefol. Em excesso, eu poderia recitar 2 runas divinas por dia, deixando mana suficiente para lutar por um dia inteiro. O grande feitiço que eu estava fazendo estava em sua conclusão, o que levaria mais 1 ano e meio. Estávamos na sala onde estava a decorrer outra reunião à mesa redonda, mas por puro aborrecimento vim aqui cedo, mas estes 2 seguiram-me na esperança de passar algum tempo comigo. Logo o rei Arthur e outros cavaleiros da mesa redonda entraram na sala e a reunião começou. Merlin estava parado atrás de Arturia, que parecia ser uma câmera e um mago coletivo, mas assim que nossos olhos se encontraram, ele estremeceu de medo. A razão foi que eu o torturei no ano anterior por todos os seus erros e coloquei medo em seu coração de que ele nunca brincaria com as emoções humanas. Desde aquele dia, ele nunca mais dormiu com nenhuma garota. De qualquer forma, outro relatório foi resolvido e revelou outra rebelião do sul. E novamente ela pediu a outros para ajudá-la a esmagar a rebelião. Peço desculpas, rei Arthur, mas não poderei continuar. Era a voz de Tristan. Sua declaração provocou um reboliço entre os cavaleiros. Resumindo, ele vai embora. Ele se levantou de seu assento e estava prestes a sair quando parou após sentir várias adagas circulando em sua cabeça. Sir Einar, por favor, pegue de volta sua arma. Arturia pediu e eu atendi. Meu trabalho era simplesmente ouvi-la, então eu fiz. Eu desmaterializei Shashefol ao aumentar e coloquei minha mão no meu queixo esperando que essa reunião chata acabasse. Sir Tristan, você é um cavaleiro honrado e como seu rei, devo cuidar de suas necessidades. Por favor, aceite a autorização da terra e viva a vida que deseja. Arturia sorriu e não parou Tristan. Embora suas intenções parecessem nobres a princípio, eu sabia que ela provavelmente usaria esses cavaleiros para permanecer em seu território e servir de isca contra invasores. Essa era a mentalidade de alguém que desconsiderou as emoções humanas.
Bem, ela não era a única que desconsiderava as emoções humanas, eu havia me tornado o mesmo. Cada cavaleiro mostrou um pouco de decepção, incluindo eu, como se o rei não entende o coração dos homens. Essas foram as últimas palavras de Tristan, que foram como uma maldição para os cavaleiros e o rei quando ele partiu. Após a reunião, saí do castelo e fui a um bar e vi Tristan bebendo sozinho. Sentei-me silenciosamente ao lado dele e pedi uma bebida. Sir Einar, estou tão... Você não precisa, Sir Tristan. Estou bem ciente de seu estado. Você não vai sobreviver muito tempo. Ele olhou para mim com um sorriso triste e falou: Sir Einar, você é uma pessoa tão perfeita-se. Deixa pra lá. Eu só gostaria de agradecer por todos os seus esforços e bondade que você mostrou a este humilde cavaleiro. Ele se levantou de seu assento e curvou-se com o joelho. O tempo vai voar, lembrei-me de uma única frase. Ele olhou para mim com choque visível em seu rosto. Eu então peguei uma poção e dei para Tristan. Isso vai te curar completamente, incluindo o veneno em seu corpo. Vá para o seu território. Iseult está esperando por você. E nem tente negar minha oferta ou vou torturar sua alma. Tristan primeiro olhou para mim por um tempo antes de pegar a poção da minha mão. Ele me curvou uma última vez, mas antes de sair, eu disse a ele uma última frase. Faça-me um favor e nunca mais volte aqui. Eu vou. Tristan sorriu e saiu. Eu então bebi a bebida de uma só vez e suspirei. Artoria, vou ver até onde você vai levar essa farsa? Ponto de vista de Merlin. Sempre me perguntei se a humanidade não crescesse como deveria. Estou falando sobre o ciclo de vida atual. Por exemplo, as pessoas vão tirar sarro de você ou você pode até ser executado por contar uma mentira que o humano vai chegar à lua sem a ajuda de magia. Você pode falar com alguém que está presente do outro lado do mundo ou o homem pode cobrir uma distância em um dia que levaria anos a pé. Certamente, se você vive naqueles tempos em que um humano não conseguia nem pensar nessas possibilidades sem magia, você será chamado de tolo apenas contando essas possibilidades que estão em mãos desumanas. Então suponha que a humanidade continue a se desenvolver ao contar com a magia. Eu vou te dizer o que vai acontecer. O mundo será governado com base no poder da magia. Os humanos que obtiveram o talento para levar a humanidade a outro nível sem a necessidade de magia serão suprimidos para nunca mais serem vistos e será a regra onde só os fortes têm chance, não o direito de viver igual naquelas novelas Voxia Trash que o Einar escreveu para mexer com a minha cabeça. Em suma, a humanidade não sobreviverá como deveria. E como alguém cuja vida depende dos próprios sonhos dessas belas criaturas conhecidas como humanos, tenho que garantir que eles sobrevivam com base nas leis da física e da ciência, e não nos mistérios e na magia. Como tal, usei o dom com que nasci, a minha clarividência. Até o dia em que nasci, costumava pensar que o que estava fazendo era certo. Fiz várias profecias e levantei muitos reis até que a Terra das Flores chamada Bretanha caiu nas mãos de um dragão maligno chamado Vortigern. Naquela época minha clarividência mostrou outro futuro que me dizia a prosperidade dos humanos desta terra, então agi. Eu disse a Uther para produzir um herdeiro para o trono, mas a pessoa que deveria ser um homem era uma menina. No entanto, minha clarividência não mudou, então aproveitei para criar aquela garota para ser o rei ideal. Fiz de tudo para torná-la o rei ideal, desde ensiná-la sobre realeza e etiqueta sobre nobreza até forjar uma espada que deveria torná-la um rei ideal. No entanto, houve um elemento desnecessário que entrou no mundo, meu discípulo Einar Sirius. No momento em que minha visão caiu em seu tesouro chamado Shashefol, vi outro futuro onde ele poderia salvar a todos. Então o coloquei sob meu comando e ensinei-lhe a magia necessária. Em suma, foi outra aposta. Por um lado, criei Einar como uma maga excepcional e por outro, continuei a criar o rei ideal, mesmo sabendo que o que havia em sua vida não passava de um destino cruel. Suas emoções chamadas amor faziam tremer o futuro positivo, já que o suposto casamento do rei Arthur nunca aconteceria, então procurei a chance e joguei os dados. Foi um sucesso, porém, ao ver o desespero nos olhos do meu amado Einar, percebi meu erro. Esqueci que Einar é uma pessoa moralmente íntegra e jamais aceitaria o casamento de Artoria. De qualquer forma, Artoria reassumiu seus reinados e se tornou o rei que ela queria, até que percebi meu segundo erro. Rei Arthur não entende os sentimentos das pessoas. Foi o que um cavaleiro da mesa redonda murmurou antes de deixar o serviço do rei Arthur. Depois disso, cavaleiros mais conhecidos voltaram para suas terras por vontade própria. O rei aceitou isso, pensando que era um resultado óbvio, e deu a eles a administração das terras. Se permanecessem em suas terras, dependendo de como fosse a luta contra os invasores, poderiam servir de isca. Essa medida deixou os cavaleiros mais assustados. O cotidiano da população também não mudava, fazendo com que o mal florescesse no coração das pessoas. Não era o rei Arthur o rei que iria brilhar? Aquele que, se seguirmos suas palavras, nos levaria a um país próspero? As pessoas a culpavam. Um dia, quando nós dois discutíamos o próximo plano, o fato de eu ser repreendido era inevitável. Por causa dos planos deste ano, fomos forçados a comprar produtos agrícolas de outros países. Vou precisar da ajuda de Sir Lancelot em outra ocasião. Ela sabia que era odiada pelas pessoas, cada vez mais ela brilhava. Einar usa esses produtos em sua cozinha. Acho que não foi tão ruim assim. Assim, Einar.
Como se estivesse relembrando suas velhas memórias, ela olhou para o céu e falou: eu sempre tive plena consciência de que trairia a confiança dele quando ele confessasse seus sentimentos por mim. Não era para acontecer ainda, aqueles foram meus momentos mais felizes. Mas como esperado de quem vai fazer o papel do rei Arthur, a lenda encheu a felicidade das pessoas à custa de seu sofrimento. Na verdade, desde sempre esta ilha tem sido pobre. Todos pensavam que quando Vortigern Usurper fosse derrotado, ganharíamos a paz. Mesmo assim, o resultado foi diferente. Os humanos gostam da verdade, embora odeiem coisas que são verdadeiras demais. Enquanto o rei Arthur continuar sendo o rei ideal para essas pessoas, elas dependerão do rei Arthur e o degradarão ao mesmo tempo. Você terá que ignorar ou mesmo esmagar o que eles dizem para governar. Tudo que você recebe são injustiças e reviravoltas. Porém, quanto mais o cotidiano da população se estabiliza. Resumindo, quanto mais eu sofrer, mais o país vai prosperar, não é? Sim, você sabia disso, não sabia? Você sabia disso quando puxou a espada da seleção. Ah, sim, eu sei disso. Para uma pessoa que traiu a única pessoa que eu já amei, fui obrigado a expiar meus pecados para enfrentar sofrimento sozinho. No entanto, tenho o orgulho de dizer que estamos indo bem. Por favor, me observe, Merlin. Não vou dizer que será agora, mas posso dizer com certeza que este país se tornará um grande, não perderá contra o lendário Avalon. Tenho certeza. Já esmaguei a confiança dele, não vou fazer isso com meu povo e dar a eles a felicidade que merecem. A esse respeito, espero encontrar um pouco de salvação. Foi nesse momento que o mago percebeu o erro. O que era importante para ela não era realmente ser rei. Ela puxou a espada apenas pelo bem do povo e de seu amado Einar. Ela, desde o início, não se orgulhava de ser rei, erro do mago e do antigo rei Uther. Assim que percebeu a diferença entre o que eles exigiam e o que ela exigia, o mago sabia que ela iria se desesperar. Eu então me encontro em um jardim e vi Einar descansando sob a árvore. Eu me senti um pouco envergonhado pelo que ele se tornou agora. Fui até ele e sentei ao seu lado. Einar, que tal nós? Merlin, deixe-me contar uma história. Com os olhos fechados, ele começou a me contar uma história. Era uma vez, o homem fez amizade com um urso selvagem, dando-lhe mel em troca de proteção contra outros animais selvagens. No entanto, o relacionamento avança para outro nível quando eles começam a brincar e caçar juntos e se aproximam. Um dia, o homem adormeceu perto do urso e o urso, na esperança de não perturbar o sono do amigo, passou a protegê-lo das moscas e outros insetos. Uma mosca não queria fugir do nariz do homem, então, em busca de matar a mosca, o urso pegou uma pedra grande e esmagou a mosca junto com a cabeça de seu amigo, também matando. Ele terminou a história e não demorou muito para eu saber a quem ele estava se referindo em sua história. Minha garganta ficou seca e nenhuma palavra saiu da minha boca. Merlin, você está fazendo o mesmo com Artoria, mesmo sabendo que ela enfrentaria o desespero. No entanto, desconsiderar as emoções humanas só porque você não se entende, não faz de ninguém um rei dos humanos. O que é melhor nem sempre é certo. Ele olhou para mim com desgosto e ódio que eu nunca esqueceria. Eu também sou culpado por concordar em ajudá-la a subir ao trono, mas não acho que você seja menos defeituoso. Você me ensinou muitas coisas e me ajudou onde estou, mas o que você fez com os meus e os sentimentos dela, eu não pense que nós dois poderíamos perdoá-lo. Não se esqueça que no final, você é apenas um incubo imundo que só quer realizar qualquer desejo do coração humano, seja bom ou mal, para que sonhos prazerosos sejam produzidos. Ele disse e saiu. Isso me fez perceber meu lugar original na sociedade. Cada uma de suas palavras era como uma agulha que perfurou meu coração. Quando coloquei um dedo nos olhos, vi uma coisa que nem eu sabia. Lágrimas. Percebi que mesmo que saber o que estava acontecendo seja inesperado, provavelmente eu era a principal causa de tudo isso. O mago estava envergonhado por ter um excesso de confiança tão repugnante. Foi a primeira vez que vi meu próprio fim em uma gaiola presa como um pássaro e também aceitei. No entanto, antes de ir para lá, decidi que o salvaria. Peço desculpas, humanos, mas não posso me deixar morrer ou ficar preso sem expiar meus pecados. Fiz um pequeno voto suicida. Então você finalmente desenvolveu algumas bolas? Eu estava procurando por alguém quando ouvi a voz do diabo em questão. Deixe-me te contar algo. Há 3 pessoas que eu mais temia na minha vida: Morgan Le Fay e Einar Elaine. Asterisco, 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 asterisco. Sim, faíscas foram acesas. Enfim, aproveite o Mac. Asterisco, 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 asterisco. O Mac 11. Einar estava dando uma festa com seus colegas cavaleiros da Távola Redonda junto com alguns outros servos. Einar, ele estava bebendo sozinho quando ouviu a voz suave e mais fofa da existência da humanidade. A Artoria, eu estava prestes a... Quem é ele? Einar se virou quando seus olhos caíram sobre sua amada esposa e prestes a perguntar algo quando sua visão caiu sobre um homem bonito com quem ela estava acompanhada. A pessoa era um homem bonito, de aparência encantadora, com cabelos e olhos de cor semelhante à de Artoria. Einar, ele é minha contraparte de uma linha do tempo paralela, Arthur Pendragon. Artoria apresentou seu outro verdadeiro eu masculino ao marido. Sir Einar, ouvi muito sobre você. Como você deve ter adivinhado, eu sou Arthur Pendragon de um universo paralelo. Prazer em conhecê-lo. Arthur sorriu com as bochechas rosadas e ofereceu um aperto de mão. Ei, Sir Arthur. Einar sorriu ironicamente e também apertou sua mão.
Ele não sabia nem o que falar com Arthur. Arthur, eu sou Einar Sirius e alguém que transa com você, mas não com você ao mesmo tempo. Einar morreria de vergonha. Einar, ele quer conversar com você. Vou me desculpar. Artoria disse em tom de súplica e deixou os dois homens sozinhos. Einar sorriu ironicamente e então ofereceu-lhe um assento na mesa. Então, Sir Arthur, o que você quer falar comigo? Einar perguntou enquanto se perguntava por que o cara na frente dele estava corando. Bem, o problema é, assim como sua lenda oculta, minha linha do tempo também é parecida com a sua. Arthur corou e piscou os olhos várias vezes olhando para Einar. Cara, pare de corar. Claro, Einar não poderia deixar escapar isso, já que Arthur era um convidado. Não entendi muito bem. Einar tentou evitar o assunto, pois pressentia um perigo oculto. Bom, é que, eu também tenho uma amante escondida, ela é uma fada como você. O nome dela é Helena Sirius, meu amor, Arthur falou e corou. Eu vejo, eu não sabia que eu também tenho minha contraparte. Lá eu vou te destruir, porra. Mas eu não sou uma garota, haha. Einar disse e riu do assunto. É verdade, mas quando te vi, você meio que me lembrou dela. Ela era tão gentil e bonita quanto você, Sir Einar. Mas eu não sou uma asterisco garota asterisco, Sir Arthur. Einar não queria continuar essa porra de trem. Haha, eu posso te entender um pouco. Helena também era uma fada possessiva como você e quase matou Guinevere e minha irmã se não fosse por minha intervenção. De qualquer forma, eu só quero ter alguns bate-papos para combinar alguns eventos que combinam com minha linha do tempo. Arthur disse e ofereceu uma bebida a Einar. Isso. Claro, devemos compartilhar nossa experiência, mas nada de sexo, ok? Einar sorriu e aceitou a bebida. Pode apostar. E então os dois instantaneamente se tornaram amigos e passaram o resto do tempo conversando. Eu não devo beber álcool de agora em diante. Não é bom para as fadas. Einar acordou de sua ressaca quando se viu em seu quarto. Depois que a festa acabou, Einar não se lembrava de nada depois de confiar seu corpo à Artoria. Porque minha bunda está doendo. Ele coçou a bunda, mas então detectou alguém debaixo do cobertor dormindo ao lado dele. Bem, hora de carregar um pouco de energia Artoria. Ele disse enquanto abraçava Artoria. Mas o que é isso? Quando Artoria se tornou tão alto e tão bonito, Einar arregalou os olhos e começou a tremer de medo ao descobrir a pessoa que dormia com ele. Sir Einar, devo dizer, foi uma noite louca. Era a voz de ninguém menos que a contraparte de sua amada esposa, Arthur Pendragon. A expressão de Einar virou quem acabou de ver um demônio. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/kaioshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Viu Nedoverne. E Omitancho. Bem Phillips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!